Fala galera, antes de mais nada, antes de começar o vídeo de hoje, por favor, já dá like no vídeo, já se inscreve no canal, porque, mano, vocês estão esquecendo de clicar no botão do like aí e me dá uma força, tá ligado? Tipo, se você clicar no botão do like, ele vai levar esse vídeo pra outras pessoas que gostam de futebol e que acompanham ou que querem acompanhar o meu trabalho, então você vai estar me ajudando. Beleza, tema do vídeo de hoje, a gente vai falar sobre homofobia no futebol. Por que você vai falar sobre homofobia no futebol? Pá, não sei o que, enfim, não quero saber. Esse vídeo pode não ser importante pra você, que não faz parte da comunidade LGBTQIA+, assim como eu. Mas eu sinto uma necessidade, tá ligado? Como um formador, talvez, de opinião. Claro, não forma a opinião de milhares de pessoas. Mas, enfim, é o meu papel também como um profissional da área da comunicação. De vir aqui, de vir falar sobre... Principalmente quando isso acontece dentro do esporte e do esporte que eu mais gosto, que é o futebol. Hoje, um jogador do Adelaide United da Austrália, chamado Joshua Cavallo, ele assumiu publicamente que ele é gay. E por que isso é importante? Bom, pouquíssimos jogadores têm a coragem que ele teve de se assumir publicamente num esporte que é moldado por um machismo estrutural. Assim como a nossa sociedade, o futebol, claro, é só uma esfera da nossa sociedade, existe muito machismo, existe, sabe, muito preconceito, existe inclusive o racismo, a gente já viu diversos episódios de racismo nos últimos anos, principalmente na Itália, tem na Rússia também. Então, assim, como uma esfera da nossa sociedade, o futebol ele pode ser usado como ferramenta da quebra de preconceito. E foi nisso que durante a minha formação acadêmica, para quem não sabe aí, eu sou formado em jornalismo, que eu fiz uma matéria para o jornal da faculdade até então, né, que eu estudei aqui em Mogi das Cruzes, e depois foi o tema também do meu TCC. E a gente utilizou com base vários livros, né, sobre preconceito, sobre o machismo, sobre... Enfim, livros que falam sobre a nossa sociedade como um todo e que falam diretamente para essa esfera da comunidade LGBTQIA+. E um desses livros que a gente leu foi o Bicha, do João Abel, então fica a recomendação, tá aqui a capa do livro. Se você quiser ler, leia, vai acrescentar muito para você, você vai conhecer histórias de personagens do futebol, ou seja, de torcedores, de jogadores, de pessoas que fizeram parte do futebol e que faziam parte da comunidade LGBTQIA+. Um dos jogadores que mais sofreu com isso na carreira foi o Richarlison, pra quem tá lembrado aqui no Brasil, porque ele não seguiu o estereótipo, tá ligado? Que o futebol cobra, principalmente, eu não diria só no Brasil, mas no geral, do cara ser o machão, do cara ser o homem e tal, não sei o que, aquele negócio bem viril, tá ligado? E quando um jogador foge desses padrões cobrados pela torcida, enfim, por todo mundo, tá ligado? Tipo... Aí o cara, não importa o que ele faça, ele não vai ser bom o suficiente. O Richarlison, por exemplo, foi um dos maiores jogadores da história do São Paulo. Eu falo isso sem, tá ligado? Sem pensar. O cara foi muito grande, ganhou vários títulos. A passagem dele foi super importante para os times que foram tricampeões brasileiros do Muricy Ramalho. Ele era super dedicado e tal, mas ele não se encaixava nos padrões. E aí o que aconteceu? A torcida do Palmeiras fez protesto pro cara não ser contratado. Sempre, tá ligado? Ele sofreu com esse tipo de coisa. Então, imagina vocês hoje, tipo assim, isso que ele não era nem assumido publicamente, tá ligado? A gente, na verdade, não tem uma confissão dele pública dizendo que, de fato, ele é ou não gay. Mas por não se encaixar nesses padrões, ele já sofria muito. Então, imagina pra você o quão difícil é se assumir publicamente, assim como o Joshua fez, né? O pessoal chama ele de Josh. E aí ele teve o apoio do clube, o clube inclusive postou o vídeo em que ele se assume. Clubes do mundo inteiro ali, não clubes do mundo inteiro, porque aí fica bem geral, mas eu sei que Barcelona, acho que o Arsenal, o Liverpool, o Piqué, o Griezmann se posicionaram, o Sanker, vários aí, parabenizando o Josh pela ação de se assumir publicamente, dizendo que ele está ajudando para que o futebol avance e para que melhore. E de fato, o futebol ele pode ser, como eu disse, utilizado para a quebra do preconceito, sabe? A gente direto vê aí, como eu disse, até ações racistas, homofóbicas é o que mais tem, né? Cantos homofóbicos, chamando o outro de bicha, quando o goleiro vai bater o tiro de meta, bicha. Aí se você, por exemplo, se você tem amigos gays que torcem pro seu time, você pode ir com eles no estádio, mas eles não podem ser eles mesmos, sabe? Eles têm que ficar,
não pode se beijar, não pode fazer uma série de coisas, não pode gritar, não pode... Enfim, como eu disse, não pode ser ele mesmo dentro do estádio, porque a torcida do time vai contra aquilo. Teve um torcedor, eu não vou me recordar o nome agora exatamente, ele até virou político depois do Palmeiras, que a torcida do Palmeiras estava fazendo um canto homofóbico no dia contra a torcida do São Paulo. Pô, o cara sofreu ameaça de morte, tá ligado? Foi uma parada muito pesada. Teve também uma torcida do Grêmio que sofria uma certa rechaça na época. E todas essas histórias, como eu disse, você vai poder conferir no livro do João Abel. Isso aqui não é um vídeo de propaganda, só que esse é uma das poucas obras sobre esse tema e é uma das obras mais legais das quais eu pude acompanhar. Então, se intere, tá ligado? Aprenda mais sobre isso. Como eu disse, apesar de não fazer parte da comunidade, eu acho muito importante vir aqui e falar sobre. Não propagar discurso homofóbico, não propagar piada homofóbica e não propagar o preconceito, tá ligado? Então, como um profissional da área da comunicação, jornalista, enfim, como pessoa, eu me sinto na obrigação de vir falar desse tema, principalmente hoje, que é um dia importante para a causa dentro do futebol, que é quando mais um dos pouquíssimos jogadores do mundo, né, está se assumindo. Muitos ainda não se assumem. No futebol feminino tem mais mulheres assumidas do que no futebol masculino, mas eu não tenho dúvida de que no futebol masculino tem muito jogador aí que não pode, enfim, não se sente confortável o suficiente para se assumir publicamente, tá ligado? Teve até uma carta, né, recentemente de um jogador da Premier League falando sobre isso, falando que ele é gay e que ele não se sente confortável, ele sente que o futebol, se ele se assumir, ele vai ter que parar de jogar futebol. E são várias histórias. Tem até a história do Fashanu, para quem não sabe, também é uma outra história que eu gosto de falar, enfim, vou falar talvez ali no meu TikTok. Justin Fashanu, que foi um jogador que jogou, se eu não me engano, por muito tempo no Norwich, e ele se assumiu gay, e foi um preconceito absurdo à época. Claro, foi numa época que, pô, se hoje tem muito preconceito, imagine em 1990 ali, final de 80 para 90. E aí depois que ele se assumiu, só jogou em times de menor expressão, tá ligado? Não teve o mesmo espaço, muita gente falando mal. E depois de uma confusão dessa, ficou tipo um clima muito pesado, dizendo que ele frequentava, enfim, boates, gays, LGBT e tal. E aí rolou um preconceito muito grande em cima do cara. E como eu disse, aí depois ele nunca mais conseguiu jogar num time de grande expressão. Ele era cogitado da seleção, ele era um dos jogadores destaques do campeonato. E aí depois foi tudo derrubando ele. Depois ele foi acusado, né? Muitos anos depois ele foi acusado de ter molestado de uma pessoa menor de idade. E ele falou que ele não teria um julgamento justo por ser gay. Porque como a pessoa menor de idade em questão era um homem e ele era gay, assumido publicamente, ele sentia que ele não teria um julgamento justo. E nisso ele deixou uma carta e ele se matou. Então, como eu disse, não é só... Enfim, futebol não é só ali o que a gente vê em campo. Futebol, sim, se envolve com política, sim, pode ser utilizado na quebra do preconceito, e o esporte tem essa força porque é um esporte de massa. Se no futebol a gente parar com esses discursos homofóbicos e propagar, na verdade, o acolhimento, pode mudar, enfim, para muito melhor, sabe? Propagar a informação. Como eu disse, o jogador Joshua Cavallo, que é o motivo do vídeo estar sendo gravado hoje, eu já senti a importância de falar sobre isso aqui no canal e hoje eu estou me posicionando de fato. Ele, como eu disse, se pronunciou de fato, publicamente falou que ele é gay. Clubes, como eu disse, Barcelona, Arsenal, o Liverpool, o Griezmann e o Piqué e o Sam Kerr, se eu não me engano, foram quem falaram até a gravação desse vídeo sobre esse assunto, que elogiaram a atitude e a coragem do Joshua. E no Brasil a gente não tem nenhum clube falando sobre, tá ligado? E aí você vê como aqui no Brasil só se fala sobre no Dia do Orgulho, que ainda é muito pouco. Então, gostaria sim de ver um posicionamento dos clubes brasileiros, não seguindo só o que os clubes europeus estão fazendo, tá ligado? Até, como eu disse, até a gravação desse vídeo não teve. Pode ser que tenha, e se tiver, que bom, excelente. Mas eu sinto falta disso aqui no Brasil. Parece que só fala no Dia do Orgulho, que é uma coisa ainda muito comercial, muito pra querer agradar e pra querer vender camisa, tá ligado? E não que apoia de fato. Então eu acho importante esse posicionamento aqui no canal. Eu espero que você
assistindo esse vídeo, talvez tenha uma curiosidade. Se você quiser assistir, como eu disse, o meu projeto de TCC que fala sobre esse tema, o link vai estar aqui na bio. E eu gostaria que você deixasse o seu comentário sobre o assunto, que você pensa sobre isso. Enfim, não tenta, cara, discurso de ódio, não tenta ofender, enfim. Eu não faço parte da comunidade, mas eu me sinto na obrigação de vir aqui falar, porque isso faz parte sim da nossa sociedade, faz parte do futebol, então tem que estar aqui dentro do canal também. Se você puder deixar o seu comentário, o seu like no vídeo e se inscrever, eu vou agradecer do fundo do meu coração. Enfim, mais um vídeo hoje, mas não é bem de desabafo, tá ligado? Porque, enfim, não sou eu que tive a coragem e tal. Enfim, como eu disse, nem faço parte da comunidade LGBTQIA+, mas acho muito importante a gente falar sobre esse tema, não só no dia do orgulho, no mês do orgulho, mas em todos os dias, enfim, para que a gente possa, de fato, ir quebrando esse preconceito aos poucos. Se você gostou do vídeo, like no vídeo, um abraço a todos, obrigado pela audiência e tchau.